Olá, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódios 15 e 16, que foram até que bem divertidos. O 15, na verdade o 16 principalmente, foi muito engraçado. Mas isso tudo foi o arco do Ghostblade, o arco do herói assassino, que eu falei que era o herói que estava mais curioso sobre a história. E até que foi uma história bem interessante, até eu me diverti, principalmente no episódio 16, como eu já falei. Já o episódio 15 até que foi interessante porque introduziu umas coisas bem legais e também clareou uma coisa pra mim que eu juro pra vocês que eu não sabia. Podia ter a resposta na minha cara, mas eu juro pra vocês que eu não sabia. Eu vou tentar esclarecer o que que é isso e também dar o meu parecer sobre esse arco. Então vamos só parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Bom, gente, o episódio 15, ele começa mostrando o Ghostblade já nessa história de herói. Um herói assassino. Ele aparentemente adora esse lance de assassino desde que ele era criança. E aí tem o flashback do passado dele, que mostra todo um estilo mais borrado. A animação fica toda mais borrada, mais difícil de ver, como se tivesse distorcida, tá distorcido. Tudo isso reflete o meio que o psicológico dele, mais ou menos, porque vocês se lembram naquele meu vídeo no arco da Loli que eu achava que ele não era tão bem do juízo não. E bom, até que eu não estava totalmente errado, porque ele explica que ele tem uma extrema dificuldade de socializar e ele também vivia numa casa cheia de barulho, com muita gente. A família dele aparentemente era bem grande e fazia muito barulho. E outra coisa que revela sobre a personalidade dele é que ele vê os sorrisos das pessoas como coisas falsas. Ele não crê que esse sorriso que ele está vendo aí nas pessoas, nos parentes dele, é uma coisa verdadeira. Então, mostra que, apesar de ser uma pessoa, vamos dizer, estável, eu não creio que ele seja totalmente bem do juízo. Pelo menos eu acho. Mas ele também tem esse transtorno sobre a falta de expressão dele e de socialização. Mas bom, então eu creio que isso deva contribuir. Esse combo faz com que ele seja, vamos dizer, meio distante das pessoas, muito distante na verdade. Mas bom, o negócio é que ele vem de uma família de açougueiros e foi a partir daí que ele começou o caminho para ser um herói, porque ele vê os açougueiros como, vamos dizer, assassinos, e ele acha isso muito elegante, uma coisa meio bonita e tudo, mas ele conseguiu a partir daí manipular, vamos dizer, manipular o público para fazer com que ele ganhe popularidade para ser um herói. E ele conseguiu. E também, segundo ele, é muito fácil manipular as pessoas. E eu não vou discordar dele. É muito fácil. Basta o pessoal ver uma coisa muito bonita e já acha que é uma coisa legal. Inclusive, os comentários desse pessoal aí que tá vendo ele como açougueiro, acha isso muito bonito, que é um assassino silencioso, mas isso vai acabar se voltando contra ele. Por quê? É que depois de um tempo, quando ele ganhou popularidade o bastante, ele conseguiu chamar a atenção de um pessoal das agências de heróis e conseguiu ser chamado para virar um herói. E virou o Lâmina Fantasma a partir disso. E depois de um tempo da carreira dele, ele tá meio que, depois de um tempo de atuando, bom, ele acabou conseguindo, vamos dizer, uma esposa. Surpreendentemente, apesar dele ser um completo antissocial. Nem eu sou assim. Mais um negócio aqui. No caso, a mulher tá meio que sendo uma refém de um cara que ele tá, vamos dizer, caçando. E bom, nesse lance, a mulher tá tão fora de si, tá tão imersa aí no telefone dela que ela nem percebe a situação. E o Lâmina Fantasma vê isso como algo bonito, que ele vê a pessoa calma apesar da situação, mas eu não acho que seja isso não. Ela tá só, vamos dizer, entretida nesse lance do celular. Alguma coisa tá chamando a atenção dela. Mas bom, negócio aqui. Ele salvou ela e depois de mais um tempo ele acabou se casando com ela. Bom, sendo que eu pensei que fosse mais uma outra coisa, mas isso não vem ao caso não. Mas bom, negócio aqui. Dando prosseguimento, eles depois de um tempo conseguiram virar pai e mãe. É sério, quando ele viu que ela estava finalmente se expressando, porque o tempo todo ela só se comunicava com ele a partir do celular. Bom, ele também meio que conseguiu interagir com ela a partir daí. Mas o negócio é que eu ainda tô meio incrédulo com esse lance dele ser, vamos dizer, pai de família e também marido.
eu confesso pra vocês. A partir daí, quando descobriram que estavam com uma família, eles acabaram, vamos dizer, tendo meio que algumas desavenças. E a partir daí, ele também tentou mudar essa história de ser um assassino silencioso, que ele queria se expressar pela primeira vez, ele queria se comunicar com alguém, verbalmente falando, mas o negócio é que ele não conseguia, porque o que ele queria, ser um assassino silencioso, uma coisa bonita assim, acabou se voltando contra ele. Acabou que ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Não só por não querer, mas também por causa dos fãs. Lembrando, quando você é taxado por alguma coisa a partir dos seus fãs, eles acabam virando essa pessoa. Foi o caso do Enlist, que não conseguia se curvar. E também do Ling, que tava ganhando as manias de perfeição e de perfeccionismo do Nice. E aqui tá acontecendo a mesma coisa com o Ghost Blade. Mas o negócio é que ele não desistiu dessa história de ser pai. Ele realmente queria, ele genuinamente queria se comunicar com a filha. Ele queria realmente se comunicar com a esposa, ser pai de família. Quando ele descobriu que ia ser pai, ele ficou até que interessado e realmente queria ser um bom pai, apesar de não ter conseguido. Mas bom, negócio aqui. Aqui vem o ponto que eu realmente foi o maior plot, pelo menos pra mim. Eu acho que alguns já devem ter matado a charada. Quem tá aqui no meu público deve ter notado facilmente quem era aquele Stalker. Porque é o seguinte, depois de uns anos ele ficou observando a filha à distância, tava de olho nela pra ver se conseguia interagir com ela, já que depois de uma briga, por assim dizer, com a esposa dele, ele meio que nota que não sabe de nada. A mulher joga isso na cara dele, que ele não conhece a filha, não sabe do que ela gosta, e ele concorda com isso. Então ele ficou observando ela por um tempo, viu os gostos musicais, viu o sorvete que ela tomava, então estava meio que observando, tentando conseguir, vamos dizer, se aproximar dela mesmo que a distância. Mas o negócio aqui entra o arco da Loli, já que é meio que quase ao mesmo tempo esse arco da Loli e do Lâmina Fantasma. Mas o negócio aqui, cara, eu juro pra vocês que aqui vem aquela cena onde a menina conhece a Loli no formato daquela armadura e ele acha que ela tá sendo perseguida por algum Stalker, sendo que é esse imbecil o Stalker. Mas o negócio aqui, eu juro pra vocês, eu genuinamente não consegui associar a imagem do Stalker no Ghost Blade. É sério, gente. Eu realmente não consegui associar a imagem de nenhum dos outros. Vocês podem até falar que, pô, ele não era uma pessoa normal. Ele conseguia lutar de igual para igual com a Loli. Mesmo ela sendo uma armadura, ela ainda estava com aquela armadura super bolada. Então ele já não era uma pessoa normal, viu, seu lesado? Vocês podem até falar isso, mas e eu até concordo. Só que eu achei que esse Stalker, na verdade, estava usando o poder do medo para se fortalecer. Vocês se lembram do Enlist? No caso dele, a fé de apenas uma única pessoa foi bastante para ele conseguir se fortalecer, ganhar poder. Bom, eu achei que fosse a mesma coisa aqui, só que com medo. Eu achei que fosse com medo que ele estava se fortalecendo. Mas não, era na verdade o Ghost Blade. Eu juro para vocês que eu realmente não associei. E eu não devo ter sido o único, não. Digam aí nos comentários quem conseguiu associar rapidamente os dois. Eu juro pra vocês que eu realmente não consegui. Mas bom, negócio aqui. Deixando de lado a minha falta de competência, bom, o negócio aqui teve aquela briga entre os dois, aquele mal entendido, e ele percebeu que não estava lutando contra uma pessoa, vamos dizer, normal, na verdade contra um homem, mas quando acabou entrando naquele conflito e ele percebeu que estava lutando contra uma garota, ele percebeu que estava tudo mal entendido e foi embora. Uma pena. E bom, o negócio aqui, ele ficou mais um tempo observando e ele notou que, pelo menos no ponto de vista dele, ele acha que a Loli é uma má influência pra menina. E bom, também vem aquela cena dele tentando conversar com a filha através do telefone, mas como a gente bem sabe, ele não consegue se comunicar. Mas bom, o negócio aqui. Vem aquele lance contra o herói DJ e o Lâmina Fantasma nem precisou lutar, porque o bicho fugiu. Ele genuinamente fugiu. Ou foi levado, na verdade. Mas o negócio é aqui. E aqui acabou o episódio 15, com esse gancho para o próximo episódio. Já que, como o pai da Loli conseguiu a permissão para estudar os destroços daquela nave alienígena que caiu aí na Terra, que pra mim foi o maior plot dessa história, pelo menos pra mim. Esse com certeza por enquanto tá sendo o maior plot, pelo menos pra mim. Mas bom, o negócio aqui,
A partir daqui, o cara vai estudar, o que dá a brecha pra gente ir direto pro episódio 16, que é o seguinte: eles vão até os destroços da nave para conseguir estudar e conseguir mais informações. E bom, o negócio aqui. Como o cara vai precisar de guarda-costas, o Ghost Blade foi o primeiro a se voluntariar a ficar de guarda-costas para proteger o pessoal e também o doutor. E bom, aqui também entra outro líder de agência que oferece o Jones para conseguir ser guarda-costas. E eu não vou chamar ele pelo nome brasileiro, gente. Eu não vou chamar ele pelo nome traduzido porque eu não vou conseguir levar a sério essa história. Eu não consigo levar ele a sério falando Joãozinho ou Joãozão. Eu juro pra vocês que eu não vou conseguir, não. Então, por enquanto, vou chamar ele de Jones. Digam aí nos comentários quem acha esse nome muito engraçado. Mas, bom, o negócio aqui. Durante a viagem, a Loli tentou rastrear o celular do Stalker e ela conseguiu. Ela conseguiu. Como a gente bem sabe, ela é muito inteligente. E, bom, só que o cara é o Ghost Blade e ele tá lá atrás junto com o Jones. E ele não gosta do Jones, porque ele é muito extrovertido, muito comunicativo. Ou na verdade é só ele que é completamente o oposto. Mas bom, o negócio é que durante a conversa e da confusão, bom, a Loli acabou chegando lá e tentou chamar ele para um X1, mas, cara, só piorou a situação. O cara que estava tentando se comunicar com a filha, ele genuinamente queria tentar se conectar com a filha, acabou só se dando mal, ele só se deu mal. E eu preciso dizer que, apesar desses arcos aqui estavam meio para o público meio chato, mas eu confesso que eu realmente também tô achando isso meio, vamos dizer, um pouquinho abaixo da média, mas já era esperado. O autor não ia conseguir manter os arcos, a história dos arcos todas emocionantes, cheia de plots, tudo lá em cima. Então, ia haver um arco ou outro que ia ser mais fraco do que os outros. Mas eu não acho nenhum deles chato, obviamente, gente. Não é chato. Eu ainda tô me divertindo, tô conseguindo me entreter bastante. Mas eu não posso falar por ninguém, porque meu nível de tolerância é muito grande. Digam nos comentários quem tá aí tendo essa impressão. Digam aí quem tá tendo essa impressão de que tá ficando mais chato ou coisa do tipo. Mas pra mim não está. Eu preciso dizer que ainda estou me divertindo. Só que, voltando aqui pra história, cara, quando chegou a Loli, eu tô dando muita risada, porque o cara é um completo introvertido e já a Loli é o contrário, ela é bem mais comunicativa. E bom, cara, ela também é muito lelé. Ela junto com o Jones, cara. Os dois são completamente loucos, eles têm o mesmo parafuso solto, porque eles vão conversando aí sobre esse lance do Ghost Blade ser taxado como Stalker. E bom, cara, eles só pensam um monte de leseiras aí, um monte de besteiras. E aí chegam à conclusão de que, na verdade, o Ghost Blade gosta da própria filha. E como ele não consegue conversar, bom, isso só piora a situação. A situação dele que já tava ruim ficou ainda pior. E eu juro pra vocês que a partir daqui, quando chegou a Loli nessa história, no episódio 16, cara, eu dei muita risada, eu me diverti bastante. E o Jones também, ele também é meio tapado da história. Mas, bom, o negócio aqui. Pra piorar a situação, o pai da Loli também chegou a essa mesma conclusão e tentou, vamos dizer, ajudar ele a conseguir um clima pros dois, já que os dois são solteiros e deveriam estar casados, mas, cara, nenhum deles sabe que, na verdade, ele é pai e filha. Mas, cara, essa parte tá muito engraçada, pelo menos eu tô me divertindo bastante. Digam aí nos comentários aí quem deu risada. Mas, bom, negócio aqui. Até que a situação tá sob controle, mas o negócio é que a Loli e o pai ficam meio que dando alfinetadas uns nos outros. Já, na verdade, é a Loli que fica alfinetando mais o pai. Mas o negócio é que aqui a gente descobre que a mãe da menina deve ter falado pra ela que o pai morreu, já que ela crê que o pai morreu bem cedo. Então ela não sabe quem é o pai e nada do tipo. E bom, sendo que ele tá bem aí na frente dela. Mas bom, o negócio aqui. O pessoal vai se comunicando aí, vai conversando. E aqui a gente tem uma palhinha sobre a vida do Jones, já que ele fala que não tem pai nem mãe. Aparentemente eles morreram. Por quê? Não sei. Só vamos descobrir no próximo arco, que é o arco do Jones. Mas bom, o negócio aqui.
Durante essa sessão de conversa aí, todo mundo começa a chorar, inclusive o próprio Ghost Blade. Todo mundo aí começa a chorar e ele também. E ele, obviamente, estranha isso. E bom, depois de ele ter se afastado do pessoal, foi dar um conforto também à filha, já que ela não sabe que ele é o pai. Bom, ele descobre o porquê. Só que enquanto, antes disso tudo acontecer, aquele cara que sequestrou, que estava comandando o herói DJ, ele estava fazendo uns experimentos com ele. E bom, por que eu tô falando isso só agora? Porque eu quase me esqueci. Ele estava fazendo esses experimentos com o medo e usou o DJ como cobaia. Mais um negócio aqui. O segundo motivo é porque ele tá aí. E aí começa uma, vamos dizer, uma briga entre ele e o Ghost Blade. Só que eu preciso dizer, gente, não foi uma luta. Foi um massacre, porque apesar do cara estar com uma faca de cozinha nas mãos dele, que é o herói top 5, ele é o top 5 no ranking dos heróis, isso já é uma arma mortal. Eu não duvido nada que se ele pegasse um garfo, já ia ser perigoso. Mas bom, o negócio aqui. O cara comete um massacre com ele, dá um golpe, destrói o braço, sendo que ele regenera o braço, mas não adiantou de nada. Essa super força e tudo mais, que ele deveria ter ganhado com esse lance do medo, não adiantou de nada. Ele tá sendo massacrado aí, levou uma surra. E eu preciso dizer que apesar de estar meio fraco, a animação ainda continua boa. Eu posso dar esse ponto sem ressalvas, a animação ainda continua boa. Mas bom, negócio aqui. Depois dessa sessão de massacre, porque foi um massacre mesmo, ele realmente massacrou esse cara. Bom, todo mundo voltou ao normal. O choro parou e aí todo mundo se recompõe. Inclusive, a menina vê o diário do Ghost Blade e descobre que ele é o pai dela e que tá tentando, de algumas formas, tentando se conectar com a filha. Ele vê o gosto musical dela e os outros gostos dela. Então ele está tentando, vamos dizer, se manter conectado com a filha de alguma forma, mesmo que à distância e que ele não consiga se comunicar. E bom, o negócio aqui. Durante essa confusão, o Jones sumiu, ninguém viu ele. E aqui entra o arco da Ciano barra Queen, sendo que é mais da Queen. Vocês se lembram que naquele arco da Queen, no final do episódio final do arco dela, bom, ela viu toda uma confusão de um monstro ou coisa do tipo? Bom, durante a caminhada para as férias da Ciano e da Queen, elas notam que tem um monstro por lá. E eu não duvido nada que aquilo seja o Jones. Eu juro pra vocês, eu não duvido nada. Mas a gente só vai descobrir no próximo arco. Já que acabou esse episódio, junto dele o arco do Ghost Blade. E bom, acabou e vamos ter que esperar o próximo arco, que é o do Jones. Já vai começar o arco dele. E bom, ele tem 3 episódios, então a história dele deve ser bem mais interessante. Eu creio que a partir do arco do Jones, a história deve voltar a ter mais um up nesse sentido. No sentido de plot, movimentação e coisas desse gênero. Mas bom, negócio aqui. Acabou indo para as minhas considerações. Bom, eu não preciso falar muito dos aspectos técnicos, já que a animação ainda continua boa, mesmo estando meio que fraca a história, por mais que eu não queira admitir, mas realmente está um pouquinho abaixo, mas não tá chato, novamente. Mas ainda assim, a produção ainda continua muito boa. Já os aspectos da história, como eu já falei, eu não quero admitir, mas está ficando um pouquinho abaixo da média. Mas novamente, não tá chato. Mas bom, negócio aqui. Eu preciso dizer que esse arco do Ghost Blade, apesar de ser meio, vamos dizer, meio fraco, mas ainda assim foi bom. Eu gostei bastante. O arco da Loli foi mais divertido que outra coisa. Foi muito mais engraçado, já que a Loli é muito mais carismática do que o Ghost Blade, que é um completo poker face. Vocês sabem disso. Mas o negócio aqui, pra mim, esse arco até que foi interessante. Eu curti ele até. Mostrou o lado mais anti-herói desse lance dos heróis, já que ele é um assassino, ele próprio admitiu. Mas ainda assim foi interessante. Mostra uma tentativa de, vamos dizer, desenvolvimento de personagem. Mas eu curti, eu curti. Digam aí nos comentários se vocês curtiram ou não esses arcos da Loli e do Isou, já que, teoricamente falando, eles dão uma complementada um no outro. E eu até curti. Mas bom, negócio aqui. Como eu já falei, aqui vem o arco do Jones. E eu espero que seja bem mais interessante. Porque pelo preview que eu vi do episódio do arco dele, eu creio que vai ser bem interessante. Pelo menos eu acho. Mas bom, negócio aqui. Só vamos ter que esperar para descobrir. Bom, eu vou continuar assistindo. Eu estou interessado. Quero ver aonde essa história vai continuar. Eu quero muito ver
como é que vai ser o desfecho dessa história. E eu vou continuar assistindo, gente. E recomendo que vocês continuem assistindo. Se por acaso alguém dropou essa história, porque tá ficando mais chato, deem novamente uma chance, gente. Porque pode vir a melhorar. Pode vir a melhorar. Foi só uma coisa meio por enquanto, mas deve voltar a ficar melhor. E bom, eu vou continuar assistindo e eu recomendo novamente que vocês deem uma chance. Pode melhorar. Continue assistindo. Deve melhorar. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.